E eu acho que por muito tempo, setores importantes da sociedade não viam o poder que o voto tem e o poder transformador que a representatividade pode ter, né? De segmentos que não estão naqueles espaços, mas muitas vezes na sociedade são a maioria, como as mulheres, a população negra. O voto, sem dúvida nenhuma, é branco, né? É branco. É quase que totalmente branco, a não ser raras exceções. Vai que, por exemplo, eu voto e eu acabo votando, entre aspas, né, errado. Eu voto num cara que mudou os planos dele e não é o que eu estava pensando que ia ser. Então é meio que minha responsabilidade também. Se você tem uma pessoa dentro dessa instância, dentro do parlamento, que possa defender seus direitos, possa escrever lei, propor lei, pode rebater informações, isso é o verdadeiro direito da cidadania. Então, eu acredito que o direito ao voto é essencial, é uma forma de a gente fazer parte da tomada de decisão, eleger nossos representantes. Na realidade, o voto no Brasil sempre existiu. Desde o início da colonização, a forma típica de organização das cidades portuguesas que a gente trouxe como experiência para o Brasil já implicava na existência de uma espécie de um conselho municipal, né, formado pelos moradores da cidade. Eram chamados durante muito tempo dos homens bons. Homens bons são os eleitores e os eleitos que têm posses, que têm força econômica, poder político, prestígio social. Isso significa dizer que a maioria absoluta da população brasileira estava afastada de todo o processo de escolha dos seus representantes. Com a independência, muito pouca coisa mudou. Era uma monarquia constitucional, e isso já era um avanço. Por mais que achemos estranho, a Constituição do Império de 1824 era uma das mais avançadas do mundo, desde que nós compreendamos a época, o contexto histórico em que ela foi feita. Mas a participação política, como sempre, é excludente por definição. As mulheres não participam de qualquer maneira. Então aí você já exclui metade da população. O pobre, realmente, o pobre que não tem nada, não participa. Não existia voto secreto. O cara ia até uma mesa eleitoral, geralmente organizada em volta da paróquia, organizada com o padre sendo o que hoje seria o presidente da mesa, né, de votação, e ali declarava seu voto, que era anotado, né, às vezes. Com a República, não apenas a situação se modificou, como ela piorou. O número de eleitores brasileiros na chamada Primeira República, que é, por definição, uma república oligárquica, diminuiu em relação ao que nós tínhamos no Império. Os analfabetos foram eliminados do processo eleitoral, num país em que quase 90% da população era formada por iletrados. Da mesma forma, as mulheres não votavam, embora não houvesse na Constituição de 1891 uma proibição explícita do voto feminino. Na verdade, a ideia de cidadão era entendida apenas como algo inerente ao homem. As mulheres, por variadas circunstâncias culturais, elas são mantidas na domesticidade e privadas de uma educação mais ampla, e aí reforça essa dependência e essa incapacidade, vamos dizer, que é culturalmente construída, de você estar apto a participar. Há uma intensa movimentação das mulheres no século XIX, e no início do século XX, isso começa a resultar na aprovação no mundo inteiro, né, do voto feminino. Nós temos todo um movimento de mulheres abrindo escolas voltadas a mulheres, publicando jornais, revistas voltadas a mulheres, tentando votar. Várias mulheres tentaram votar no século XIX e sempre foram impedidas, né? Era muito cansativo, eles já estavam ali há 10 anos. A primeira manifestação do Bertalucci em favor do voto foi em 1918, ela muito novinha. Outras sufragistas também se manifestaram, procuravam as mesas eleitorais e se registravam. As mulheres
em termos nacionais, só vão adquirir o direito ao voto em 1934, né? Mas Juvenal Lamartine faz uma modificação na Constituição do Rio Grande do Norte, permite, ali ainda na década de 20, no final da década de 20, que as mulheres do Rio Grande do Norte votem, e isso acontece numa eleição municipal, em 1927, e aí as sufragistas, então, vão em busca, né, não só de eleitoras, mas de mulheres nas quais elas pudessem votar, mulheres que pudessem ali enfrentar, né, os líderes políticos homens, né, com alguma chance de vitória. E encontram lá aquela mulher baixinha, pequena, que administrava uma fazenda no interior do Rio Grande do Norte, e a convidam para esse desafio, e ela aceita, né? Ela aceita e ganha a eleição. Ela foi eleita e ela era uma mulher que é um exemplo para hoje de gestora. O que é que a Alzira fez? Resolveu investir na infraestrutura, construiu escola, posto de saúde, abriu estradas, apesar de ter só 2 anos de mandato, que quando foi em 1930, que teve o Estado Novo, ela foi retirada do cargo. E ela tinha um brio tão grande que depois foi chamada e ela não quis porque não era votação direta. Ela deu um exemplo de economia e de desenvolvimento, como sair de uma crise econômica para hoje, atual. Investiu na infraestrutura, gerando emprego e renda para o seu município. Na esteira da Revolução Constitucionalista de São Paulo, que militarmente foi derrotada, mas politicamente saiu vitoriosa, Vargas é obrigado a assinar um código eleitoral. É a primeira vez que nós vamos ter, na verdade, isso. A criação da justiça eleitoral, a convocação de eleições para uma constituinte e o direito de voto, aí sim explícito, às mulheres. Quem vai ser votada, a primeira mulher, vai ser a doutora médica Carlota Pereira de Queiroz. A Berta, ela alcançou a primeira suplência, ela não foi eleita, e ela chega, depois ela volta a ser candidata em outubro de 34, mas ela só assume o mandato na Câmara em julho de 36, pelo falecimento do titular. Poucos anos depois, o país mergulha numa profunda ditadura, que, aliás, reflete o ambiente histórico da época no mundo, digamos assim. É um período de crise profunda da democracia liberal, e, por consequência, a ascensão de regimes mais do que autoritários, regimes totalitários, que seriam os regimes fascistas de uma forma geral. É o que vai acontecer conosco a partir de novembro de 1937, o chamado Estado Novo, que é um regime proto-fascista. Aí não há voto popular, as eleições estão suprimidas, é uma realidade que vai perdurar até 1945, quando termina a Segunda Guerra, com a derrota do nazifascismo e a impraticabilidade da manutenção da ditadura de Vargas. Marmiteiro, marmiteiro, todo mundo grita. Marmiteiro, marmiteiro. E é isso que vai explicar as eleições presidenciais com voto direto no dia 2 de dezembro de 1945. Neste momento já estão em vigor os novos partidos que estão surgindo dentro de uma nova realidade histórica, mas com os pés também muito presos ao passado. Exemplo, PSD, Partido Social Democrático. É o maior partido que nós tivemos de 45 até 65. Mas qual era a base social do PSD? O interior, aquele que o Tancredo Neves, que era PCdista, vai chamar depois de grotões. O segundo é a UDN, União Democrática Nacional. Não é fácil a gente promover um reducionismo para explicar esses partidos, mas a UDN é fundamentalmente um partido de classes médias urbanas, que vai ter em Carlos Lacerda a sua expressão máxima. O terceiro partido é o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que quando surge, diferentemente de quando ele vai ser extinto,
Quando ele surge, é um partido chapa branca. Então Vargas cria o PTB, primeiro para abarcar essa nascente classe operária urbana brasileira e impedir que essa nascente classe urbana se sentisse atraída pelo Partido Comunista. Salvo o PCB, que vivia na clandestinidade e se manteve, por outros motivos, imaginando a Revolução. Mas o partido tradicional brasileiro, você teve exemplos históricos de que você extinguia por um decreto. Né? Mesmo partidos que tiveram até uma vida razoavelmente longa na democracia brasileira, que foram os partidos que surgiram com a redemocratização de 1946. Por que é que você nunca consolidou partido? Porque o nosso sistema eleitoral não fortalece partido. Ele incentiva a celebridade, o homem que tem voto, aquele que tem o capital. E aí não importa o partido. A grande ruptura, na minha opinião, que o golpe de 64 representou foi no amortecimento, porque não foi, na verdade, o fim completo, mas o amortecimento de uma pedagogia democrática que o país estava aprendendo desde 1946. Então, nesse sentido, pelo menos durante os 10 primeiros anos do regime militar, quando o Congresso funcionou, na maioria absoluta das vezes, mais emasculado, porque o parlamentar, deputado ou senador que ousasse falar mais alto e de uma forma mais incisiva era cassado, tinha os seus direitos políticos suspensos. Isso só se altera a partir de 74. A oposição ganhou nessa oportunidade em 16 estados, e nós éramos 22 estados naquela oportunidade, nas eleições majoritárias para o Senado. Isso foi uma grande reviravolta política. E aí o governo Geisel começou a ter um certo problema do ponto de vista econômico e isso refletiu-se na política. Né? E aí veio essa preocupação, por quê? Porque voto sempre tem muito a ver com a economia. Não adianta imaginar que a ideologia, as ideias, o debate programático, se não tiver uma economia que funcione a favor dessas propostas, muito provavelmente a oposição pode sair vitoriosa. Isso não é período apenas daquele que nós vivemos, isso é no mundo. Né? Até se brinca muito na França, quando se diz que o coração é de esquerda, mas o bolso é de direita. A partir da eleição de 74, o Senado assume o protagonismo dessa grande discussão política, desse grande debate, que vai culminar com o fim do regime militar. Não por acaso, com algumas exceções, como Ulisses Guimarães na Câmara dos Deputados, as grandes figuras que vão liderar o processo de construção da abertura estavam no Senado, tanto na oposição quanto na situação, porque alguns senadores situacionistas compreenderam que era impossível a manutenção daquele estado de coisas. As diretas já era um nome que simbolizava toda uma luta contra o regime militar. Ali já não era mais só as diretas. Tanto é verdade que com a derrota, mesmo com a derrota, o processo continuou, as manifestações continuaram e até aumentaram e ali decretou o final efetivo do regime.
Alguém disse que a política mudou de endereço. E ao mudar de endereço, muda também os atores da política. Eu penso que eu sou resultado dessa resistência, dessa luta, desses anseios, dessa motivação que fez com que o movimento indígena, as organizações, as comunidades e as nossas lideranças indígenas pensarem que era a hora de lutar também pela uma representação política. O fato de eu ser uma mulher indígena, deputada federal, já teve historicamente um avanço, mas ainda não há um preparo para receber essas questões, né? Nos veem como pessoas que não conhecem a própria legislação, a própria forma com que o Estado se organiza, nos coloca numa situação que não importa a nossa opinião, né? Porque ou nós só sabemos de questão indígena, não é bem assim, nós sabemos de tudo também, de outros pontos que vão além da questão indígena em si. No primeiro momento que se viu falar do coronavírus, já deveria ter um plano de enfrentamento claro, pelo menos até mesmo para os povos indígenas. Eu fui uma das que propôs um diálogo rapidamente com setores do governo que trabalham com a questão da saúde indígena. Nós queríamos saber quais eram os planos que ele tinha, e não tinha um plano, né? Dizia, o plano de contingência, eu falei, me mostra esse plano. E foi por isso que nós conseguimos fazer com que houvesse uma lei específica. A lei era o mínimo, que colocava acesso à água potável, distribuição de cesta básica, máscara facial, garantia de leitos nas UTIs, que pudesse ter aquela máquina de oxigenação, questões dos quilombolas, comunidades tradicionais, enfim, foi o básico. E quando foi para o governo, ele foi vetado em 22 itens. Isso gerou uma polêmica muito grande, porque vetar, por exemplo, um item água potável. E qual foi a resposta que se deu, né? Que os índios não precisavam de água potável, porque já tem rio. Aí eu fico falando, vai beber água lá do rio Yanomami, então, com mercúrio. Eu acho que a nossa situação foi de nunca termos enfrentado a realidade do preconceito e do racismo. Contra o índio, contra o negro, e o próprio debate do meio ambiente, que é fundamental. O meio ambiente é a vida, como eu digo, né? Você conhece um fazendeiro negro? Eu não conheço. Eu sou senador já. No Brasil continental, como esse. Estou falando um grande fazendeiro, né? Um grande fazendeiro do agronegócio. Por que não tem? Não tem porque quando houve a abolição da escravatura, ao negro não foi dado nada. Nada, nem ferramenta. Era proibido estudar. Era praticamente proibido trabalhar com qualquer emprego mais formal. Se alguém, mesmo branco, fizesse isso, ele era já discriminado. Aí chamaram os imigrantes, que é legítimo. Olha, eu moro numa terra de imigrante, me dou muito bem com eles. Mas essa é a história, é só contar a história. O que acontece? As terras que eles recebiam de graça quando vinham para cá, e foi passado depois de geração para geração. Bom, é assim, né? Então, por isso que os negros tiveram que fazer o quê? Por que os negros, a maioria, estão nos morros ou na beira dos rios? Porque eles não tinham para onde ir. Então eles foram o quê? Eles foram para os lugares onde ninguém queria. Em cima do morro é pedra, não dá para plantar, não dá para produzir, em tese, né? E foram fazendo as suas casinhas. Ou se instalando com as palafitas na beira do rio para poder viver da pesca. Essa é a realidade do povo negro que foi perpetuada. E por isso que os negros ainda são o setor mais vulnerável junto, claro, com o povo indígena. Escola Senai Nilo Peçanha. Nunca soube que o Nilo Peçanha era negro. Nunca soube. Estudei lá e o Senai é a marca da minha vida. Mudei radicalmente depois dali. Mudei para melhor. E vim descobrir, quase que no parlamento, que o Nilo Peçanha era negro. Para tu ver como tivemos negros no longo da história, mas as referências do povo negro elas foram apagadas sempre. Então, existe um setor subalterno da sociedade que é apagado da história recorrentemente. Né? É um apagamento que ele é sistemático, ele é consciente. Eles querem apagar uma identidade, eles querem apagar um protagonismo de um setor da sociedade que fez muita diferença. E eu acho que agora os movimentos sociais, esses sujeitos não aceitam mais o apagamento. Nós não aceitamos esse apagamento da história. E eu acho que não aceitar esse apagamento da história é insuficiente.
Além de lutar para que a gente tenha visibilidade, identidade, a gente também precisa ocupar a política, ocupar os espaços de poder, para mostrar que novos apagamentos não podem acontecer e que a gente só pode construir uma sociedade realmente com cidadania e democrática se for uma sociedade construída por todas essas vozes que foram historicamente apagadas. A população entendeu que você não pode julgar ninguém pela cor da pele, pela orientação sexual, ou pelo gênero, ou por qualquer que seja. Ela entendeu que a competência, a eficiência no serviço público e a representatividade ela tem que ser mais significativa. O agronegócio elege um senador, um deputado, ele vai lutar pelos interesses daquela categoria. Os médicos elegem um médico, ele vai lutar pelos interesses daquela categoria. Os policiais elegem um policial, vai lutar pelos interesses daquela categoria. Mas a grande massa da população brasileira, de pobres, desdentados, desvalidos, sem vez, sem voz, sem dignidade, sem nada, esses não têm representatividade. Na mesma eleição que a gente elegeu o Jair Bolsonaro, eu fui eleito, por exemplo, o primeiro LGBT assumidamente gay da Câmara Legislativa, com uma votação expressiva, com uma nova representatividade que traz também significado, né, programático para essas lutas. Desde que eu cheguei na Câmara Legislativa, nenhum parlamentar teve coragem de subir na tribuna da Câmara para criticar ou fazer uma fala de crítica dura à pauta LGBT, à construção da cidadania LGBT. Isso, de alguma forma, representa alguma coisa, representa que a gente também está sentado num espaço de poder para disputar a narrativa da sociedade. Isso é muito importante. Então, eu vejo que, se por um lado existe uma maioria conservadora que se mostrou forte na eleição de 2018, existe também espaço progressista, existe muita gente que respeita a diversidade. Eu prefiro ficar com esse prisma mais otimista. Se você perguntar, senadora, a senhora acha que a senhora, como parlamentar, deve defender só a pauta feminina, deve estar presente só na feminina? Não, gente. Por quê? Porque nós estamos pedindo, gritando por inclusão. Inclusão é a gente estar na tributação, no orçamento, na educação, na saúde, na segurança pública. Porque na hora que eu defendo isso, eu estou defendendo todas as mulheres e todo o povo brasileiro. Como que eu vou explicar para a população e para as pessoas que o Brasil, 52% da população é de mulheres? 52%. E eu estive na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul com 24 deputados, todos homens. Isso é muito significativo. Isso é estrutural. Eu estive em Salvador, 85% da população de Salvador é de negros. Nunca elegeu um negro. Então, a sociedade tem que refletir isso. Nós temos que entender que realmente nós vivemos uma democracia, mas que nós temos que dar instrumento para que essa democracia seja efetivamente implementada. E não só no discurso, porque, por enquanto, a letra da lei está deitada eternamente em berço esplêndido. Não tenho dúvida disso.